Glória a Deus. Deixa eu ajustar aí. Falei, pastor, que eu prefiro esse microfone aqui, que ele é mais leve. O outro é pesado. Para ministrar aqui, eu falei, eu prefiro esse. Amém? Tudo bem aí? Tá dando para me ouvir bem? Glória a Deus. As crianças, tá bom? Pode subir. Pode estar subindo. Hoje vai ser a Tieme, que bênção. Tia Ti, né? Que bênção. Primeira vez dela aqui no ministério. Acho que ainda está dando microfonia. Enquanto ajusta aí, eu vou falando. Primeira vez dela no ministério, que tremendo, né? Vai ser um desafio para ela, né? Mas vai ser bênção. Eu falei para ela, tia, é bênção. Nós estamos aqui para isso, né? Para abrir caminhos e deixar o povo crescer. Eu fico muito feliz. Vi a Tieme crescendo, né? Conheci a Tieme, ela tinha ainda 6 anos. Não menos que isso, né? 5 aninhos. Tinha 5 aninhos. E hoje eu tenho visto ela mãe, né? Ministrando. Olha que privilégio. Ministrei para ela como professora também. Tremendo. E eu me alegro de poder ver ela subindo, né? Vencendo essa barreira. E hoje eu vou falar um pouquinho sobre isso. Rompendo algumas barreiras em nossas vidas, né? E hoje eu posso ver e me alegra a Tieme vencendo algumas barreiras, né? Subindo, né? Ela não subia, né, Rê? Nunca subiu, olha que bênção, glória a Deus, fico feliz. Vamos abrir lá em Marcos 5, 28. Tenho orado ao Senhor, tenho pedido ao Senhor para que esse ministério seja um ministério de restauração. Como eu tenho falado aqui, todos os cultos, nós não viemos aqui apenas por trocar logística, mudar de lugar. Nós viemos aqui crendo no propósito, que Deus tem um propósito neste lugar. As vidas que estiverem inseridas aqui vão viver este propósito, eu creio nisso. E uma das coisas que eu tenho orado é para que o Senhor restaure esse chamado, propósito, ministério, para que haja cura, para que haja realmente mover, um fluir de Deus. Som. Então vou ter que usar aqui. Amém, vou tentar segurar aqui melhor. É que ele é pesado, o outro é mais levinho, a capa dele, mas tá bom. Marcos 5, 28, amém? Abra aí. Deixe sua palavra aí, vamos orar. Eu sei que já orou em todo momento do culto, mas eu queria que você orasse mais um pouquinho, oração não quer demais. Queria que você apresentasse agora o teu coração diante do Senhor, pedisse para que o Espírito de Deus falasse com você, muito mais do que a letra, muito mais do que a minha vida, eu sou só um instrumento, mas que o Senhor venha tocar no íntimo do seu coração, né? Que Ele possa te ajudar a vencer os seus desafios, barreiras e tudo aquilo que o Senhor quer fazer na tua vida, você possa vencer, né? Você possa conquistar, amém? Então coloque agora a sua oração. Pai, quero apresentar mais uma vez diante de Ti esta palavra, quero apresentar as nossas vidas, ó Pai, mais uma vez diante de Ti. Pai, Tu conheces o coração daquelas que estão, Senhor, e daqueles que estão nos ouvindo, ou que talvez, Senhor, nos ouvirão ainda, Senhor. Tu és poderoso para falar ao coração, através, Senhor, da Tua palavra, além da letra, porque a letra, Senhor, não tem poder nenhum, mas o Teu Espírito é que traz a vida, Pai, e que o Teu Espírito comece falando conosco. Senhor, usa a minha vida, Pai, como instrumento, dentro daquilo que o Senhor tem ministrado, dentro daquilo que eu tenho estudado, Pai, que eu possa ser um porta-voz, Senhor, da Tua palavra, Pai, e vidas saiam daqui, Senhor, Pai, rompendo seus limites, rompendo as suas barreiras, ó Pai, vivendo tudo aquilo que o Senhor tem para cada um deles. Por isso te louvo e te agradeço, em nome de Jesus, amém? Vamos ler a palavra do Senhor. Marcos 5, 28. Porque pensavas... Não, desculpa. Marcos 5, 24. Jesus foi com ele, uma grande multidão o seguia e o comprimia. E estava ali certa mulher que havia 12 anos, vinha sofrendo de hemorragia, e ela padecera muito sobre os cuidados de vários médicos e gastara tudo que tinha, mas em vez de melhorar,
piorava. Quando ouviu falar de Jesus, chegou por trás dele, no meio da multidão, tocou em seu manto, porque pensava: se eu tão somente tocar em seu manto, ficarei curada. E imediatamente cessou sua hemorragia, e ela sentiu em seu corpo que estava livre do seu sofrimento. No mesmo instante, Jesus percebeu que dele havia saído poder, em algumas versões, virtude. E virou-se para a multidão e perguntou: quem tocou em meu manto? E respondeu-lhe os seus discípulos: vê a multidão aglomerada ao seu redor e ainda pergunta: quem tocou em mim? Mas Jesus continuou olhando ao seu redor para ver quem tinha feito aquilo. Então a mulher, sabendo o que lhe tinha acontecido, aproximou-se, prostrou-se a seus pés e, tremendo de medo, contou-lhe toda a verdade. Então ele lhe disse: filha, a tua fé a curou. Vá em paz e fique livre do seu sofrimento. Em algumas versões está assim: filha, a sua fé te salvou. Amém? Essa é uma passagem muito conhecida, né? Talvez ministrada, até feita alguns louvores em relação a esta palavra. E eu estava orando ao Senhor e o Senhor me trouxe essa palavra ao meu coração. Semana passada estive ministrando na igreja da Vila Camosina. O Senhor também falou muito comigo sobre a palavra do cego, né? Que Jesus teve que tocar nele com saliva e tocar mais de uma vez para ele ser curada. E uma das coisas que me chamou muita atenção e o que o Senhor tem falado comigo, eu até tenho comentado com o pastor, é como que Deus trabalha em relação à palavra na minha vida. Eu sei que cada pregador tem a sua particularidade com Deus. O Senhor trabalha de que forma comigo? Deus, ele usa as circunstâncias, as situações para me ensinar. Ele usa pessoas, ele usa até as minhas dores, os meus traumas, para eu tirar proveito de alguma coisa e ter um ensinamento daí. Porque eu gosto de ensinar. Eu amo a parte de ministrar ensinando. E mais que isso, eu falei que a palavra do Senhor na minha vida é uma construção. Então, em todo o tempo, Deus vai construindo um pedacinho da palavra em mim. Eu achei tremendo porque semana passada eu falei sobre uma cidade que foi a cura do cego foi nessa cidade, e justamente essa semana eu vou falar de outra cidade que tem a ver com aquela cidade da semana passada. Por quê? Eu vou falar da cidade de Cafarnaum, onde essa mulher do fluxo de sangue foi curada. E lá, semana passada, eu falei sobre Betsaida, que é a cidade onde o cego foi curado. Só que essas cidades estão próximas uma da outra, ao lado do mar da Galileia, são cidades de pescadores, conhecidas em Israel. Praticamente, uma dessas cidades são as cidades natal dos discípulos, de alguns discípulos, pescadores de Jesus. Só que o mais interessante nessa cidade é que foram cidades onde Jesus mais operou milagre, onde Jesus mais operou poder, milagre. Eles viram grandes milagres, mas elas são consideradas cidades duras de incredulidade. Cidades onde Jesus, ele fala até para os seus discípulos: cuidado com os fariseus, cuidado com a dureza dos fariseus, cuidado com a incredulidade deles, cuidado com a contaminação deles, o coração deles, porque quem era os fariseus? Era alguém religioso na época, Tinha toda a tradição, toda a lei, mas não tinha vida, não fluía neles vida. E nessa cidade tinha isso. E Jesus, ele amaldiçoa 3 cidades: Corazim, Betsaida e Cafarnaum. As 3 cidades que ocorreram poder e milagre, as cidades de mais poder e milagre, onde Jesus passou, que tiveram as curas que a gente vê aqui, do paralítico que desceu no telhado, a cura da sogra de Pedro, outros milagres. Mas foram cidades que só viram poder, mas não viveram a vida do Senhor. Vocês estão me entendendo até aí? Então, achei muito interessante isso, e Deus falando comigo, o que eu posso aprender com isso? O que nós podemos aprender? Que não importa as dificuldades, as adversidades, os desafios, ou o cenário em que nós estamos incluídos. Quando Jesus quer operar milagre, ele opera milagre. Ele opera poder. Era uma cidade difícil,
Como eu falei, uma cidade onde eles viram muito milagres, mas eles eram pessoas incrédulas, pessoas duras, que não se arrependiam, não se voltavam para o Senhor, mas eles viviam poder, né? E eles estavam ali, e Jesus sempre vai estar disposto a operar o milagre dele na nossa vida. Jesus sempre vai estar disposto a operar curas, operar salvação, operar libertação, restauração em nossas vidas. Então nós vemos aqui um lugar difícil de credulidade. Então Cafarnaum, ou para alguns em hebraico fala que é Fanahum, né? Eu achei bonita essa palavra, né? Cafarnaum fala que é Farnahum no hebraico. Também conhecida como uma aldeia de Num, e que significa consolo. Era uma cidade importante, muito importante na época. Era uma cidade muito conhecida, porque como tinha pescadores, as pessoas iam lá, era um comércio muito grande. Na parte aí da pescaria, né? Não sei como que é o nome que fala, como que é? Pecuária, né? Nessa parte de venda de peixes era muito conhecida, era um ponto estratégico, né? Todas as cidades tinham grande acesso a essa aldeia de Cafarnaum. O seu comércio era muito grande na parte de peixes. E como eu falei, é uma cidade natal, e ela era localizada em volta da Galileia. Então, o que nós podemos aprender mais que isso aqui? Né? Quando Jesus amaldiçoou essa cidade, mesmo elas experimentando ali os milagres e não tendo arrependimento, nós podemos entender assim, que nós podemos viver milagres, mas às vezes nós não estamos fluindo a vida de Deus. Às vezes você pode estar vivendo poder de Deus, milagre, em alguma área da sua vida, mas talvez não está fluindo a vida de Deus. Não está acontecendo o mover de Deus interno, que é algo que precisa acontecer. Eu tenho aprendido e experimentado um tempo muito difícil, mas muito bom, de desconstrução e construção. Eu falo que eu tenho aprendido esse tempo de desconstrução muito rápido. Eu estava até comentando ontem com a bispa, eu encontrei com ela ontem numa festa, e eu estava falando com ela. A desconstrução que ocorreu na minha vida foi muito rápida. Né? De 20 anos, em 2 anos, houve uma desconstrução de algumas coisas, de alguns conceitos, de alguns pensamentos, mas também a construção de algo que Deus quer fazer também tem sido muito rápida. E eu tenho falado isso para algumas pessoas, que esse tempo é um tempo difícil, é um tempo dolorido, mas o Senhor, Ele vai fazer conosco. E nessa cidade aqui, quando nós olhamos hoje, historicamente, Cafarnaum, né, para alguns que foram em Israel, o Glauco foi para Israel, né, a Eleia. Ele sabe, para aqueles que foram lá em Cafarnaum, tem lá a cidade de Pedro, que é a casa de Pedro, né, que está em ruínas, apenas é só histórico agora. É algo arqueológico, histórico. Tem só uma história no local. As pessoas vão lá e tem história, mas não tem vida, não tem moradores lá. Por quê? Porque quando Jesus amaldiçoa, aquela cidade que estava no alto, ela começa a ter um declínio. Ela começa a cair. Então ela deixa de ser importante na sua época. Ela deixa de ter uma grande importância e ela cai em um declínio. Né? E nós precisamos entender o quê? Que tem coisas em nossas vidas que talvez não está fluindo a vida de Deus. Talvez comece a entrar num declínio. E quando Jesus passa, às vezes a gente não entende. E aí começa acontecer um declínio, uma descida, algumas coisas começam a dar errado e você consegue não entender por que está dando errado. Talvez porque você viveu alguns milagres só, mas não teve a vida de Deus fluindo. Talvez o milagre passou, mas a vida não. Foi o que aconteceu aqui. O que é a vida de Deus? Né? Ter a vida de Deus é ter um arrependimento, é ter uma permanência no Senhor. Às vezes nós vivemos apenas os milagres, mas não permanecemos naquilo que Deus tem para nós. Às vezes não entendemos porque algumas coisas caem em algum declínio na nossa vida, perdem a relevância. Será o que eu faço hoje, ou quem eu estou me tornando, tem alguma relevância? E às vezes nós não entendemos, porque essa cidade ela tinha uma relevância, ela tinha uma importância, mas ela perdeu a sua importância. Por que ela perdeu a sua importância? Porque ela só fluía milagre.
mas não a vida. Vocês estão me entendendo, amém? Então, eu achei muito interessante isso nessa palavra. E o Senhor está nos trazendo para esses dias. Será que nós queremos só milagre? Nós queremos vida. Porque o milagre vai nos fazer permanecer por um tempo. Porque Deus faz. Deus sempre vai fazer milagres. Deus sempre vai fazer poder. Deus sempre vai operar. Porque Ele é Deus. Onde Jesus passava, Ele trazia milagres, Ele trazia cura, Ele trazia restauração, Ele sempre vai fazer isso. Mas o mais importante do que os milagres é a vida de Deus fluindo. O mais importante do que viver a bênção de Deus é poder ser e estar mais que abençoado. Porque ter a bênção de Deus sobre as nossas vidas, nós vamos ter, porque a promessa do Senhor, Ele vai nos abençoar. Se você for fiel ao Senhor, o Senhor vai te abençoar. Mas será que isso vai permanecer dentro do propósito que Deus tem para você? Porque tem coisas na nossa vida, até na área financeira, você vai falar, mas eu sou dizimista, mas eu abençoo, mas aí a área começa a cair. Começa a acontecer um declínio nessa área financeira. Só que aí você não entende, mas eu sou fiel, eu dizimo, eu oferta, né? Mas por que está caindo? Porque talvez você não está vivendo o propósito, porque talvez você não está vivendo aquilo que Deus chamou para viver. Naquilo que o Senhor te colocou para viver. Então nós precisamos entender isso. Que o Senhor está nos trazendo para estes dias. Para uns dias de viver muito mais do que milagres. Viver a vida de Deus fluindo em nós. Nós precisamos deixar essa vida fluir. Aí nós vamos agora para a história dessa mulher. Que ela tinha um contexto. Por que passar pela cidade? Para nós entendermos a história. Para nós entendermos o que Jesus, porque a Bíblia, ela é o maior livro de ensinamento que nós temos. Né? Em todo momento, não tem nenhuma parte da palavra que é deixada de lado. Tudo aqui nós podemos tirar ensinos para toda a área da nossa vida em todos os tempos. Ela é muito mais atualizada que qualquer outra coisa, o que qualquer... como que fala desses celulares aí? Como que é que fala? Não, como que é o programa do celular que atualiza? Esqueci o nome. Software, né? Isso aí, não sei nem falar. É isso aí, né? Que todo celular vai se atualizando por ele mesmo. É assim, a gente compra hoje o celular e já... A Bíblia é muito mais que isso. Ela é muito mais atualizada em todo o tempo. Então, para cada ensinamento que foi, essa palavra foi a semana passada, hoje ela vai ser de uma forma diferente. Ela é atualizada em nossas vidas. Porque nessa semana você passou algo que Deus ainda continua te ensinando. Vocês estão me entendendo como é a construção da palavra de Deus em nós? Então, o que nós vamos aprender com esta mulher aqui do fluxo? Dentro desse contexto de incredulidade. Uma mulher que viveu um milagre, e não somente isso. No final da palavra, nós vamos entender que essa palavrinha salvação, quando fala assim, olha, a tua fé te salvou, no hebraico, essa palavra salvou quer dizer sozo, que significa não apenas cura, mas uma restauração completa. Porque a nossa palavra no português, ela tem um significado. Mas no hebraico, os hebreus, ele trazia muito mais ênfase na palavra. Muito mais poder naquilo que eles queriam dizer da palavra. Então, para nós é um significado, né? A gente sentar a salvação, a gente resume a cruz, né? Mas para os judeus é muito mais que isso. A palavrinha sozo quer dizer salvação completa. Em todas as áreas. Quando Jesus estava falando para ela assim, olha, você foi curada, mas você também foi restaurada. E nós vamos ver aqui na história. Então, primeiro, entender como estava essa mulher. O contexto dela na época. Quem era essa mulher? Era uma mulher que a Bíblia não fala, mas se acredita ser uma mulher rica, né? Não tem nome. Por que rica? Porque diz que ela gastou tudo que ela tinha, procurou em todos os lugares a sua cura e ela não encontrou. Então acredita que com 12 anos, né, procurando a sua cura, porque a Bíblia fala que ela ficou 12 anos enferma, o que acontece? No mínimo ela tinha alguma condição para manter, né, a sua saúde ali, tá procurando os médicos. E a Bíblia também não cita o nome dela, mas diz que na caminhada de Jesus, na passagem de Jesus, ela também está ali no meio daquela multidão. E aquela mulher, pela situação que ela estava com uma hemorragia, 12 anos enferma com uma hemorragia. E para os judeus, né, segundo as suas tradições judaicas, uma mulher com fluxo de sangue ou uma hemorragia, ela é considerada impura.
intocável. Ela não podia tocar em nada e ninguém podia tocar nela. Porque quem tocasse nela também estaria impuro. Ela não podia ter contato com a sociedade. Ela não poderia estar inserida na sociedade. Então pensa essa mulher. Queria que você entendesse isso sobre essa mulher. Uma mulher sem valor, desvalorizada pela sociedade porque ela era impura. Ela não estava impura só uma semana, mas ela estava impura por 12 anos, sem contato com ninguém, porque ela não podia ter, nem com a sua família. Imagina, sozinha, solitária, sem esperança nenhuma, limitada, né, de viver uma vida religiosa, uma vida social, uma mulher com muitos desafios, sangrando, sem valor para a sociedade. Mas ela ouve falar de Jesus, ela vê Jesus e ela enfrenta uma multidão para poder tocá-lo. Né? O que eu queria trazer para você, que talvez você possa estar aqui sangrando nesta noite como essa mulher. Talvez o seu sentimento seja como o dela, parecido, ou talvez pior. Né? Talvez você está pior que essa mulher aqui, sangrando e ninguém está vendo. Porque as pessoas sabiam, talvez, dela, mas não sabiam o que estava no coração. Não sabiam o que ela estava sentindo, não sabiam o que ela passava dentro dela. Não sabia qual que era o sentimento dela, quantas vezes ela foi rejeitada, quantas vezes ela foi julgada, quantas vezes ela foi criticada. Ninguém sabia, só ela sabia aquilo que tinha ferido. Talvez nesta noite você está aqui, talvez você está nos ouvindo e você está como essa mulher, sangrando. E talvez ninguém está entendendo nada. Porque o sangramento dessa mulher era na sua intimidade, era algo interno. Porque às vezes você está aqui, o seu sangramento, ninguém está vendo, é interno. Seu sangramento está no teu coração, está no seu sentimento. Talvez você está aqui e não se sente com valor nenhum. Talvez você se sente sem esperança diante de alguma situação. Diante de alguma situação que você está vivendo. Talvez diante do contexto, porque além dela estar assim, ela ainda estava no contexto de uma cidade de pessoas incrédulas, duras, julgadoras, religiosas. Que só tinha religião como algo de tradição, mas não tinha uma vida, talvez para trazer uma palavra para aquela mulher, talvez para ajudar aquela mulher, talvez para romper algumas tradições da época e socorrer aquela mulher. Talvez você está aqui nesta noite assim. Só que o que mais é tão tremendo nesta palavra é que Deus conhece o nosso coração. Deus conhece o teu coração. Deus conhece os nossos sangramentos, não é verdade? Os nossos sangramentos que ninguém vê. Os nossos questionamentos, sangramentos são questionamentos internos, né? Talvez não é uma dor, um trauma, algo tão sério. Mas talvez apenas um questionamento, algo que está lá no nosso íntimo. Que nós pensamos, não aceitamos, não concordamos. Fica lá no nosso coração roendo, né? Algumas coisas dentro de nós e às vezes nos impedindo de viver algumas coisas. Nos limitando de viver algumas coisas. Que só Deus conhece. Talvez se você falar para alguém, as pessoas nem vão entender. Talvez se você comentar ou já tentou comentar, as pessoas não vão entender. Mas eu quero te dizer, Deus conhece os teus sangramentos. Deus conhece o teu coração. Deus conhece os seus desafios. E Ele passa. Não importa qual é o caos que você se encontra, qual é a cidade que você está inserido. Não importa qual é o contexto da sua vida. Jesus, Ele sempre vai passar. Jesus sempre vai estar passando, porque a palavra diz que Ele é o nosso consolo. Né? Ele é o nosso consolo. Em Mateus 11:28 diz que Ele é alívio para os cansados, né? Os oprimidos. Ele tira de nós o fardo. Imagine quanto fardo de jugo essa mulher não carregava. Porque a gente precisa entrar na história, né? Por isso que eu amo estudar o contexto da época, porque eu entro na história. E aí, olhando os videozinhos essa semana sobre Cafarnaum, eu lembrei até da visita que eu fiz em Israel. Eu lembrei a cidade lá de Pedro, né? O local da casa de Pedro, as ruínas, como estava a cidade. E eu falei, é verdade, né? Quando a gente entende o que realmente Jesus estava falando, né? Que foi uma cidade que caiu em declínio. Outros lugares ali está em comércio, está em ativo, está em vidas, mas aquele lugar não. Aquele lugar só virou história, né? Talvez
A gente acha que a gente só vai virar história. Mas muito mais do que história, nós precisamos virar e deixar a vida de Deus fluir em nós. Então foi isso que o Senhor tem falado comigo nesses dias, né? Que mais que milagre, nós precisamos pedir por milagre, com certeza, né? A gente tem que orar por isso, principalmente se nós estamos precisando, mas muito mais do que milagre, tem que ter a vida. Vendo uma ministração do Wilson, né? A gente gosta, às vezes a gente viu uma ministração do Wilson lá da Videira, e ele falando do corpo de Cristo, né? Que o corpo, o próprio Jesus falando que a vida vai fluindo do corpo. Então, o que era estar ligado no corpo, né? Que muitos podem viver os milagres de Deus, mas quem vive a vida é quem está no corpo. Porque o que tem vida é o corpo. Então nós precisamos saber disso. O fato de você estar aqui, você não está vivendo só os milagres, você está vivendo vida. Porque você está ligado ao corpo. E só quem pode trazer vida é Cristo ao corpo. Então você está ligado em Cristo, isso é tremendo. Estar ligado nele não é apenas viver milagres, mas é viver a vida de Deus. Então o que essa mulher ela precisou, né? Viver aqui, que foi difícil para ela. Ela carregou um fardo de muita vergonha e julgamento na época. E foram 12 anos, olha, não foi um dia só. Como eu falei, a mulher fica uma semana na regra. Meu Deus, misericórdia. Não é assim? Os maridos que digam aí, né? Tem mulher que fica insuportável nesses dias. Imagina 12 anos. E nós, mulheres, sabemos o quanto é ruim estar nesses dias, né? O quanto nós sabemos, o quanto não é fácil. Imagina essa mulher 12 anos sofrendo. Né? Imagina o marido dela. Talvez nem tinha mais marido. A Bíblia não fala, mas talvez nem tinha pelas condições que se encontrava. Então, o que essa mulher precisou primeiro fazer? Primeiro romper dela. Antes de romper a multidão e tocar, romper as tradições. Ela precisou romper as tradições. O que é tradições? São ritos, costumes, atos. São conceitos, pensamentos humanos que nos levam, que são levados de gerações e gerações e que muitas das vezes são limitadores e pesados. Sabe aquilo assim, não muda por causa da tradição? Né? Às vezes tem que mudar porque os tempos mudam, as situações mudam. Às vezes nós precisamos viver o novo de Deus, mas porque estamos presos a tradições, a pensamentos, a conceitos, a rituais religiosos, não deixamos Deus mudar. Não deixamos as mudanças acontecer. Não deixamos o novo que foi louvado aqui mudar as nossas vidas. Não deixamos o Senhor trabalhar. E aí, como eu falei da palavra lá de Cafarnaum, né? Aí Jesus passa e alguns declínios começam a acontecer. Algumas coisas começam a declinar em nossa vida e nós não entendemos. Talvez tem tradição demais aí e nós precisamos romper as tradições. Nós precisamos romper com algumas coisas que são limitadoras para viver o novo de Deus. Limitadoras para vivermos a cura de Deus e termos o fluir da vida de Deus em nós. Então nós precisamos vencer as tradições. Segunda coisa que essa mulher precisou vencer, antes de tocar em Jesus, romper as suas fraquezas, as suas debilidades humanas. O que seria isso? Seus medos, as suas críticas, o seu julgamento, a humilhação, a vergonha, as rejeições. Pensa essa mulher. Ela, antes de tocar em Jesus, ela sabia da lei judaica. Ela sabia o que ela estava ali, que poderia até ser apedrejada por causa da situação dela. Que ela não poderia tocar nem ser tocada. Mas ela teve que vencer primeiro a tradição judaica, né, de romper ali os costumes e os pensamentos da época. Porque ela não poderia estar no meio de uma multidão. Então ela estava ali. Segundo, ela tinha que vencer a sua fraqueza. 12 anos sangrando. Imagina como essa mulher estava fraca, humanamente falando. Imagina ela fraca. Imagina ela talvez sem esperança, porque a Bíblia fala, acabei de ler, que ela gastou tudo que ela tinha procurando e ela não tinha encontrado. Sem esperança. Pensando talvez que aquela seria a sua única esperança, porque já tinha 12 anos.
12 anos, gente, não é uma semana. 12 anos é 12 anos, né? É 12 anos, é uma vida. É o Samuelzinho, tem 12 anos. É muito tempo. E essa mulher estava sem esperança. E ela teve que vencer o julgamento das pessoas, o seu julgamento próprio, né? E falar assim, poxa, quem sou eu para tocar? Eu não tenho mais valor. Para mim acabou. E os medos, talvez, né? De ser apedrejada. Medo de talvez ser rejeitada. Porque ela já tinha sido rejeitada. Talvez seria mais uma vez rejeitada. Seus medos talvez eram grandes, seus traumas. E ainda mais o seu orgulho. Né? Seu orgulho de poder tocar. Será que eu vou? O que as pessoas vão falar? Quantas vezes a gente deixa de viver a vida de Deus, aquilo que o Senhor quer fazer em nós, os propósitos de Deus, porque nós temos preocupações em saber o que as pessoas acham de nós. O que as pessoas pensam de nós, o julgamento das pessoas, ou o que nós também pensamos de nós mesmos. Às vezes nós nos achamos sem valor nenhum para viver aquilo que Deus tem para nós. Às vezes nós nos achamos, né, que nós não temos mais esperança, isso não é mais para mim, passou, acabou. Né? Não vou viver mais isso. Ficou no passado, já não é mais. Talvez não é o que Deus tem para mim. Aí você começa a olhar para você, aquela comiseração, né? Fala assim, ai, coitada de mim, sou sofredor, ninguém me olha, ninguém me ama. Né? São debilidades e fraquezas humanas. Sendo que Deus, Ele tem poder, Ele tem milagres, Ele tem cura, restauração em todas as áreas, não importa o tempo nem a circunstância em que você está inserido. Nós precisamos tomar essa palavra e a palavra de Deus como poder para nós. Ela é vida. Se nós trazemos a palavra apenas como um contexto, como um histórico, nós não vamos ver a vida de Deus fluindo em nós. Nós vamos entender esta vida com poder em nossas vidas. Para todas as áreas que nós estamos vivendo. Então ela teve que vencer isso. Ela teve que reunir forças e romper multidão para tocar em Jesus. Será que nesta noite você pode reunir as suas forças para tocar em Jesus? Será que tem força aí? Tem um louvor até que a Aline ainda não louvou, né? Tem vida aí? Né? Será que tem vida aí? Será que você pode dizer, Senhor, tá difícil, mas eu vou reunir as minhas forças e vou continuar tocando. Eu vou tocar, depois eu vou explicar o que é o significado de tocar na orla. Eu vou tocar. Rompa suas fraquezas. Rompa suas debilidades, o que te impede. Outra coisa que ela teve que romper, a multidão. Romper a multidão é romper a incredulidade das pessoas que nos rodeiam. O julgamento, porque aqui romper a fraqueza é nosso. É nosso. Mas romper multidão é romper pessoas. Que dizem para você, você não vai conseguir. Olha, você não tem valor para isso. Quem é você? E aí, às vezes, a gente fica sangrando por causa de uma palavra que nós ouvimos. Sendo que essa mulher teve que romper. Uma multidão que podia estar falando, sai daqui, você é impura. Onde você vai? Né? Não toque em mim. Talvez a multidão estava gritando ali naquele momento. Os próprios Jesus falaram, mas mestre, quando Jesus fala, olha, quem me tocou? Né? E aí os discípulos, mas mestre, olha a incredulidade dos discípulos, né? Nem para querer saber quem era, nem para querer saber se Jesus estava falando, né? Alguém tocou diferente, mas nem para perguntar, não, falar, mas mestre, olha a multidão, quantas pessoas, quem vai te tocar diferente? Né? Quem vai te tocar? E ele fala, não, alguém tocou diferente. Então nós precisamos vencer isso, romper as multidões é vencer aquilo que as pessoas falam de nós. Nós precisamos ver o que é que Deus fala sobre nós, não o que as pessoas falam de nós. Porque as pessoas não conhecem você. As pessoas vão fazer uma leitura daquilo que você mostra, daquilo que você fala. E às vezes você está mostrando feridas. Às vezes você está mostrando seu coração sangrando. Às vezes você está mostrando o que não é você, as suas defesas. Então as pessoas vão te julgar por aquilo que você mostra. Mas Deus conhece o que está no seu interior. Então não olhe o que as pessoas olham de você. Veja o que Deus vê sobre a tua vida. O que é que Deus fala a teu respeito? Você precisa romper a multidão e ver o que Deus fala a teu respeito.
para tocar em Jesus. Outra coisa é romper a incredulidade do local, como eu falei, do contexto que essa mulher estava inserido. Era totalmente contrário à situação que ela estava vivendo ali. Mas ela rompeu. Ela não se importou e ela rompeu a incredulidade. Ela rompeu o caos daquele lugar. Nós precisamos romper. Não importa a situação que você está inserida. Às vezes você justifica as situações para não viver a vida de Deus, porque você põe a culpa na situação, né? Ah, porque eu sou pobre. Ah, porque eu não estudei. Ah, porque as portas não se abrem para mim. Ah, porque tal pessoa não deixa. Ah, porque tal pessoa me impede. Ah, porque o governo. Ah, porque a situação... Queridos, não olhe para isso. Você não precisa disso. Você já tem Jesus. Todas as coisas você pode naquele que te fortalece. Você pode viver todas as coisas. Não é as portas que vão se abrir, elas já foram abertas. Porque a palavra do Senhor fala que já foi determinado tudo nos céus para você. As bênçãos do Senhor já estão no céu para a tua vida. Então não é as pessoas que impedem o trabalhar de Deus na tua vida. Somos nós com as nossas debilidades. Somos nós com as nossas fraquezas. Somos nós com a nossa aceitação daquilo que as pessoas veem de nós. Não são as pessoas, somos nós. Porque se nós entendemos o poder da palavra, se nós entendemos o que está em nós, o que nós carregamos, quem é que nos toca, quem é Jesus em nós, nós vamos viver não só apenas milagres, que são momentâneos, são para momentos específicos, mas nós vamos viver vida de Deus. Nós vamos viver uma vida fluindo. Uma vida fazendo a diferença em tudo que nós fazemos. Eu gosto daquele versículo de Malaquias. Eu até estava falando para o pastor hoje. Né, onde fala lá, Malaquias 3,18, fala assim: então vereis a diferença entre o que serve a Deus e o que não serve. É a palavra do Senhor para nós. Onde se vê a diferença? Não no milagre, mas na vida fluindo. Amém, queridos? Então rompa a incredulidade. Porque essa mulher rompeu e tocou na orla de Jesus. O que é a orla ou a borda? Eu até trouxe aqui. Gente, veio de Israel, tá? Direto de Israel. Isso é um talite. Isso é uma roupa sacerdotal. Que eu vou mostrar para vocês. Por que mostrar, né? Porque eu queria que vocês entendessem. Quando a gente fala de vestes, até a Aline hoje estava falando, eu achava que era o vestido, né? O vestido. Na verdade, não. Quando ela tocou nisso. Ela tocou numa orla. Tocou na barra dessa orla. Isso que ela tocou aqui, porque é barra. Né? Aqui é uma orla, uma extremidade aqui da barra das vestes. Porque os judeus, eles não vestiam só uma roupa. Eles vestiam várias roupas, era uma túnica, tinha outra roupa, eles vestiam e colocavam essa, né? Vem cá, pastor, coloca aqui. Coloca aqui. Eu vou ler aqui em Malaquias 4:2 uma promessa do Senhor para nós. Isso. Eu estou arrumando o pastor ali. Isso, 4:2. Acho que eu anotei errado. Acho que eu anotei errado, queridos. Tem uma promessa, mas eu acho que eu anotei errado. Deixa eu ver números. Que diz que nas asas das vestimentas havia cura. Números 15. Procura para mim, Aline, por favor, na internet. Que Arla como... Oi?
Só um minutinho. 15:38. Deixa eu ver se é aqui nesse que eu marquei outro versículo. Eu acho que é aqui. Não precisa não, já achei. Não, pode procurar, esse é outro. Aqui também fala sobre isso. Olha o que diz em Números 15:38. O Senhor disse a Moisés: diga aos seguintes israelitas: façam borlas nas extremidades das suas roupas e ponham um cordão azul em cada uma delas. Façam isso por todas as suas gerações. Quando virem as borlas, vocês se lembrarão de todos os mandamentos do Senhor, para que lhe obedeçam e não se prostituam, nem sigam as inclinações do vosso coração e dos seus olhos. Então diz que quando aquela mulher toca na orla, no manto de Jesus, diz que ela toca aqui, ó. E mais que isso, ela toca nessa parte da franja. Por que essas franjas aqui? Tinha essas franjas, considerado franja, que além da borda, né, esses cordões azul aqui, foi orientação de Deus aqui para os israelitas. E se você olhar Israel, a bandeira de Israel, ela é branca com as risca azul, né? Então isso tem a ver com Israel, aquilo que o Senhor tinha determinado. Deus tinha determinado. Quando ela toca aqui, ela está tocando aonde? Na palavra. Ela está tocando nos mandamentos. Ela está tocando nos ensinamentos. Na palavra do Senhor, ela está tocando. Então isso significa que ela tocou na promessa. Rompa a multidão e toque na promessa do Senhor. Achou aí, Nina? Tem uma promessa, pois eu acho. Vê se eu passo aqui, eu marquei, acho que errado aqui. Tem um versículo que fala que nas asas da vestimenta dos sacerdotes, a palavra é asa. Mas o que significa asa? Em hebraico, significa tanaf, que também quer dizer orla. Também está querendo dizer isso, mas tinha esse significado, tanaf. Diz que na asas seria curado, seria tocado. Então, quando nós tocarmos, fala de tocar em Jesus, nós estamos tocando na promessa do Senhor. Estamos tocando no Senhor e sendo curado, restaurado. Tá bom, amor? Só trouxe aí só para você entender um pouquinho quando fala, né? A gente fala das vestimentas, já está achando que é aquele vestido, né? A gente vê nos desenhos, mas não. Ela toca naquilo que é sacerdotal. Era vestimenta sacerdotal e Jesus andava com ela, com uma orla como essa. E diz que quando ele é crucificado, diz que as suas vestimentas, elas são partidas em 4. Mas o 5º manto, fala que as suas vestimentas são as roupas, mas o 5º manto ele foi tirado do sorte. Então está falando desse aqui. Porque era algo sacerdotal, era algo profético. Ela tocou no profético. Rompa a multidão e toque no profético. Para ter a vida de Deus. Rompa todas as tradições, a incredulidade e toque no milagre. Tocar na promessa é viver a promessa. É saber o que Deus falou de você, o que Deus tem falado de você. Estou finalizando esta palavra. O que Deus tem falado de você? O que Deus tem falado a teu respeito? Quais as promessas que Deus tem determinado sobre a tua vida? O que tem te impedido de viver essa vida de Deus fluindo? Talvez você está vivendo só alguns milagres, né? Só algumas bênçãos. Mas Deus ele não tem só a bênção para nós. Ele tem a vida dele fluindo. Em todas as áreas. Talvez tenha alguma área da sua vida que está sangrando. E Deus ele quer trazer cura. Ele quer trazer cura completa. O sozo. A salvação completa sobre as nossas vidas, em todas as áreas. Se talvez uma área da tua vida tenha acontecido algum declínio, tenha acontecido alguma situação que Jesus passou e talvez está declinando, não fica preocupado. Fala, Senhor, então toca nisso. Deixa Deus tocar nisso, deixa Jesus tocar nesta área, porque Ele vai fazer algo novo. Essa área precisa ser tocada. Eu falo porque eu tenho aprendido isso. Teve áreas da minha vida que o Senhor tocou, passou, não tinha propósito em quem eu estava me tornando e nem o que eu estava fazendo. E aí Jesus precisou tocar. E houve essa desconstrução, esse declínio. Só que hoje eu entendo
porque houve esse declínio. Porque hoje eu falei, Senhor, então eu estou tocando novamente nas tuas orlas. Porque eu quero viver, né, a vida, não somente os milagres. Eu quero viver a tua vida fluindo, o teu poder passando. E eu quero viver as tuas promessas. Então, o tocar na orla é tocar nas promessas. Qual é a promessa que você tem de Deus na tua vida? Queria que nesta noite você pensasse por um momento aí. Pensasse por um momento agora. Que o teu coração se levasse agora diante do Senhor e falasse, Senhor, eu tenho esta promessa. Agora eu queria que você pensasse também, será que você está vivendo declínio? Ou você está fluindo nisso? Na promessa que Deus tem. Qual é a área da sua vida que você sabe que está sangrando? Pensa nisso. Não é para mim, é o Espírito de Deus que vai falar com você. Qual é a área da tua vida que está sangrando? Que talvez você fale, aqui dói. Tem certas coisas aqui dói. Talvez está doendo porque está sendo julgado por alguém. Ou você mesmo se julga. Talvez o peso não é das pessoas, é teu. O fardo não é das pessoas. O desvalor não é das pessoas. Às vezes é você mesmo que não se valoriza. Porque talvez você não está olhando como Deus te olha, mas como as pessoas te olham. Ou como você com as suas feridas se olha. Então pensa aí um pouquinho, qual que é essa área? Deixa o Espírito de Deus falar. Agora, qual é o que você precisa romper? Qual é a barreira? É da tradição? São os pensamentos? São os costumes? São aquilo que parece que não muda? Né? Sempre passa ano e ano, gerações e gerações é a mesma coisa, você tem esse pensamento, esse conceito, e você não vai mudar. Será que você não precisa romper essa multidão aí? Talvez você precise romper a multidão da incredulidade, né? O medo, a desesperança de falar, será que eu vou conseguir? Porque às vezes nossos medos impedem de viver o novo de Deus, aquilo que o Senhor tem, as nossas desesperanças. O que é desesperança? É aquilo que eu não espero mais, que eu não creio mais, que eu não tenho mais fé. Será que está te impedindo? Então eu queria que nesta noite você se colocasse em pé. E nós vamos orar. E você pudesse falar, Senhor, eu quero viver o teu novo. O Leandro pudesse pegar aquele louvor do novo, tá bom? E você falar, Senhor, eu quero romper. Rompa hoje. Se o Espírito de Deus te trouxe a memória, se o Espírito de Deus te trouxe a palavra, deixa Ele falar com você agora através deste louvor. Faça dessa oração. Sabe o que mais essa mulher, ela fez, que eu achei tão tremendo, e é tão importante para nós? O orgulho dela foi quebrado, sabia disso? Porque o orgulho, às vezes nós precisamos vencer os nossos orgulhos. Orgulho é vaidade. É aquilo que os outros vão pensar de nós, a gente se preocupa, não é verdade? Aí a gente deixa de romper, a gente deixa de tocar. Vença isso hoje. Né? Vença isso hoje. E deixa o Senhor trazer algo novo para a tua vida. Porque essa mulher, ela se humilhou. Não é tempo mais. Eu falo que não é tempo mais de perder tempo. Nós estamos vivendo dias em que o Senhor quer fazer algo diferente em nós. E nós não temos mais tempo de perder tempo. Então, vença isso hoje. Não deixa com que as coisas te impeçam. Então, coloca diante do Senhor, faça como essa mulher se lança. Amém. Então, nós vamos orar agora. Vem cá, pastor. Vai estar orando. E não deixa nada impedir. Né? Este é um tempo que o Senhor vai nos fazer crescer e eu tenho profetizado e declarado neste lugar. Porque eu também estou inserida neste contexto. Eu também estou inserida neste contexto, que eu também tenho, às vezes sangro. Né? Muitas vezes eu fiz aqui, ministrei sangrando a palavra. Mas tocando na promessa. Crendo na promessa. Né? Entendendo que se houve algum declínio na minha vida é porque o Senhor estava falando comigo. E os declínios não é para nos destruir.
Quando nós entendemos, quando Jesus passa, não é para nos destruir. Ele às vezes fere o nosso entendimento, a nossa mente para alcançar o nosso coração, sabia disso? Às vezes nós somos feridos e às vezes não é as pessoas que estão ferindo, às vezes é o Senhor que está permitindo. Às vezes é o Senhor que está tocando, ferindo o nosso conhecimento, o nosso entendimento, os nossos intelectos, as nossas tradições, a nossa incredulidade. Mas porque Ele quer atingir aonde? O nosso coração. Porque de alguma forma Ele quer nos alcançar. Porque quando nós somos feridos, nós somos quebrantados, nós somos humilhados. Nós nos rendemos. Né? Quando nós estamos feridos, é muito fácil uma palavra nos derruba, não é assim? Então, às vezes, o Senhor permite certos declínios para poder alcançar o nosso coração. E Jesus nos ensina isso através dessa mulher. Essa mulher estava sangrando, mas ela tocou em Jesus. Então, não importa o teu sangramento, não deixe de tocar nunca em Jesus. Nunca deixe de tocar na sua orla, que é a sua promessa. Nunca deixe de tocar, de romper aquilo que te impede de tocar na promessa do Senhor, para viver toda a restauração que Ele tem para a tua vida, amém? Então nós vamos orar. Amém, glória a Deus. A pastora fez algo aqui, fez uma dinâmica no momento da palavra. Isso para que você fechasse seus olhos, você buscasse em você alguma área que você estivesse sangrando. E ela compartilhou aqui algo que nós ouvimos acerca de um pastor, que nós ouvimos uma ministração do ano de 2016. E talvez quando a gente vive um momento, um contexto, naquele momento talvez a gente não tenha a revelação daquilo que nós ouvimos, mas o tempo passa. O Espírito Santo de Deus nos amadurece, nos traz revelação. E a gente começa a compreender algumas coisas que nós não compreendíamos antes. E esse pastor, quando ele fala sobre o corpo, que foi mencionado aqui, fala sobre a vida, é que nós vivemos, nós, de forma natural, ainda que servimos o Senhor, e quando estamos dentro do templo, sendo igreja, sendo o corpo de Cristo, a noiva de Cristo, muitas vezes a gente quer ver os milagres e o poder de Deus manifesto no nosso meio. E quando a gente olha para essa palavra, a gente vê que aquela mulher estava do lado de fora. E a sua família, certamente era uma família que estava destruída. Já tinha gastado tudo. A pastora colocou aqui que talvez ela já não tinha mais. Um relacionamento talvez com o seu esposo. Diante da situação precária que ela vivia na sua saúde. Mas foi necessário tocar na vida. E a partir do momento que a vida fez parte do corpo, então houve o estancamento do sangramento. O poder foi manifesto. Então o que eu quero dizer para vocês, que tanto nós aqui do lado de dentro, como aqueles que estão do lado de fora, eles podem experimentar o poder, eles podem experimentar o milagre. Mas o que faz a diferença de nós estarmos dentro, é que Jesus fazendo parte de nós e sendo Ele a vida dele em nós, de que os milagres e os poderes vão acontecer de forma natural. Porque o que move o milagre de Deus na nossa vida, na nossa família, uma família conectada em Deus, uma família conectada na vida, a vida dele flui, e as coisas que nós necessitamos de forma natural, elas fluirão de forma naturalmente. Mas aqueles que estão do lado de fora não têm a vida, e eles precisam do milagre, do poder, para que eles possam alcançar algo, seja uma cura física, uma cura, uma libertação. Mas hoje você está aqui, você faz parte desse corpo, e nessa área que você pensou que você tem sangrado, que você não tem encontrado cura, que Jesus, a vida, ela possa entrar nesta área na sua vida, e você possa experimentar do poder, do milagre de Deus sobre essa área da sua vida. Então nós vamos orar agora sobre essa palavra. Antes a pastora Roberta quer compartilhar o versículo que ela não tinha encontrado, e já vamos orar. Amém. Não, é Malaquias 4:2 mesmo, mas está em outra versão, por isso que estava diferente. Diz assim, ó:
Essa é uma promessa do Messias, porque Malaquias, ela é o livro de Malaquias, além de a gente achar que é só um livro é um livro que fala de finanças, na verdade não, fala da volta de Jesus, é profético, é messiânico. Diz assim, ó: mas para vós, os que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, e a cura trará nas suas asas. E sairei e saltarei como um bezerro da estrebaria. O que quer dizer estas áreas? E a cura trará nas suas áreas, está querendo dizer tanaf no hebraico, que quer dizer orla, quer dizer a vestimenta. Por isso que quando em Marcos 5:28 essa mulher fala assim, e os judeus sabiam disso, e essa mulher sabia disso, dessa promessa, porque os judeus conhecem as promessas, e essa mulher dizia assim, ó: se tão somente tocar nas suas vestes, sararei. Ela estava dizendo esta palavra, porque ela cria nisso, porque é uma promessa. Então há uma promessa de Deus para nós. Se nós tocarmos em Jesus pela fé, né, rompemos desafios para tocar em Jesus, sempre que nós tocarmos na promessa, nós seremos curados. Amém? Amém. Já que nós estamos aqui de posse do talit, vamos fazer algo. Vamos declarar, vamos profetizar. Que as franjas desse talit, que representa a palavra de Deus, os mandamentos do Senhor, ele possa estar dentro da sua casa, possa estar no meio da sua família. Que essa vida de Deus que nós estamos falando aqui, ela possa fluir dentro do seu interior e também dentro do seu lar. Que as bênçãos do Senhor e a vida dele possa fluir sobre a vida dos teus filhos. E as promessas e as heranças do que o Senhor tem, e as promessas de Deus para com a tua casa e a tua família, elas possam se cumprir. Aonde quer que estiver o teu filho, a tua filha agora, que o poder e a presença de Deus possa visitá-los agora. Aonde tiver um ente querido seu, que precisa de uma libertação, de cura, de um toque do Senhor, que o Espírito dele, a própria vida dele, o próprio Cristo, possa adentrar agora e entrar em lugares aonde você não pode entrar, mas que o Espírito de Deus, que o Senhor Jesus, o próprio Deus, pode entrar e pode resgatar, e pode restaurar, e pode libertar, e que pode curar esta vida de Deus que flui nesse lugar. Eu declaro, eu profetizo que as áreas que você precisa de libertação, o Senhor liberta hoje. O que precisa ser estancado na sua vida será estancado nessa noite pelo poder e a unção de Deus liberada nesse lugar. Eu declaro em nome de Jesus, o nome que está acima de todo nome, que você não sairá dessa noite da mesma forma que você entrou. Hoje o Senhor diz para você: basta, hoje eu entro na sua vida, haverá transformação. Eu visito o teu interior agora e mudo a condição da tua vida. Você entrou sangrando por dentro e dizendo: porque as coisas não dão certo para mim, porque eu não consigo firmar meus pés na rocha chamado Jesus Cristo. Ele te diz: hoje eu mudo, hoje eu estanco, porque você escolheu tocar na orla dos meus vestidos. A minha palavra e os meus mandamentos serão enraizadas em você, e aonde a minha palavra está, a vida, a vida, a vida. Pai, em nome de Jesus, oramos, ó Deus, por essas famílias que aqui estão. Declaramos, ó Deus, saúde espiritual. Senhor, saúde emocional, Senhor. Equilíbrio e planejamento financeiro, ó Pai. Senhor, nós queremos declarar que a vida de Deus flua, Senhor, no meio dessa família. Aonde o inimigo se levantou para trazer discórdia na sua vida, diz o Senhor, hoje o Senhor se levantou na sua casa e na sua vida como casal. Mas na autoridade do nome de Jesus, esse espírito bate em retirada, porque é tempo de conectarmos a nossa família na vida de Deus, e o diabo não prevalecerá. Aleluia! O Senhor hoje entra no seu negócio, o Senhor muda, o Senhor trará novidades de vida no seu negócio. Ele te trará entendimento e clareza. O Senhor te levará
por caminhos diferentes, diz o Senhor. Ei, você não entrou em vão. O Senhor está entrando lá no seu trabalho, diz o Senhor. Há coisas novas de Deus para a sua vida. Espírito Santo, queremos, ó Pai, o poder, queremos o milagre, queremos os dons, ó Pai, mas queremos a Tua presença, Senhor, queremos a Tua vida, Senhor. Essa nos sustentará, essa nos direcionará, Senhor, para o propósito que o Senhor tem para as nossas vidas, ó Pai. Senhor, obrigado, Senhor, nessa noite, pela Tua palavra, por cada família, Senhor, nesse lugar. Senhor, acrescenta os necessitados, aqueles que necessitam de libertação, aqueles que precisam de salvação. Senhor, famílias que precisam de restauração no seu lar, ó Pai. Senhor, acrescenta nesse lugar e nos dá graça, sabedoria, a luz da Tua palavra, Senhor, para orientar e direcionar, Senhor. Pai, o caminho, Senhor, a direção, Senhor, aquilo que eles não enxergarem, Senhor, pelo Teu Espírito, Senhor, o Senhor possa nos fazer enxergar, Senhor, e poder orientar, ó Pai. Senhor, te louvamos e te agradecemos, ó Pai, porque a Tua presença é que transforma, a Tua presença é que muda, Senhor. A Tua vida, Senhor, é o alicerce, é a base, Senhor, para todas as outras áreas, Senhor, da nossa vida, Pai. Senhor, que essa palavra, Senhor, seja impregnada na mente e no coração dos Teus filhos e das Tuas filhas, ó Pai. Pai, que possamos viver uma transformação, uma metamorfose, Senhor. Pai, esse evangelho transformador, Senhor, que cura, liberta, Senhor, que sara as feridas com bálsamo, Senhor, que vem do céu, Senhor. Tira, Senhor, toda palavra crítica, Senhor, todo julgamento, ó Pai, Senhor, de nós mesmos, Senhor, e as pessoas, Senhor, que nós não venhamos olhar pelo prisma daquilo que enxergamos, ó Pai, mas que nós possamos enxergar como o Senhor enxerga, que nós possamos amar como o Senhor ama, que nós possamos orientar como o Senhor orientou, Pai. Senhor, porque o Senhor foi aquele que libertou, o Senhor é aquele que amou, Senhor, o pecador, ó Pai. Nos ensina a amar o pecador, Senhor, mas mais do que isso, nos ensina a levar o Seu amor, Senhor, que perdoa pecados, que cura enfermidades, Senhor. Guarda as crianças, guarda os adolescentes, Senhor, guarda os jovens desse ministério. Senhor, eu não oro só por esses que estão aqui, Senhor, mas eu quero fazer menção da oração que Tu fizeste, ó Pai, que o Senhor não orou somente por aqueles discípulos que ali estavam, Senhor, mas o Senhor orou por aqueles que hão de vir, ó Pai. Senhor, e nós somos a resposta, Senhor, daquela oração de João capítulo 17. Espírito Santo, eu oro, Senhor, no nome do Senhor Jesus Cristo, não só por esses que estão aqui, mas por aqueles que o Senhor há de trazer nesse lugar. Eu já os abençoo e declaro, Senhor, salvação sobre a vida desses, ó Pai. Te louvamos, ó Deus, e te agradecemos, Senhor. Senhor, sabemos que nós não somos merecedores na nossa consciência humana, Senhor, mas por causa de Ti nós nos tornamos, Senhor, merecedores e participantes, ó Deus, do Teu reino. Somos, Senhor, herdeiros e co-herdeiros com Cristo, ó Pai, e nós queremos desfrutar, Senhor, das promessas do Senhor para a nossa vida, Pai. Por isso te damos graça, Senhor, e te louvamos no nome poderoso do Senhor Jesus. Toma, Senhor, Pai, que a Tua filha toque por fé, Senhor. Pai, em nome de Jesus, toca, Senhor. Toca, Senhor, a filha, toca a vida da Radassa, Senhor. Pai, que ela receba o toque, Senhor, do Teu Espírito, Senhor. Em nome de Jesus, que flua, Senhor, a vida, Senhor, nesse lar. Espírito Santo, na vida dessa criança, Senhor, porque a Tua filha tocou com fé, e a virtude, Senhor, do céu e do Teu trono adentre esse lar, e essa família seja conectada com a Tua glória, e o Teu poder se manifeste por intermédio da vida que flui lá.
Se você está com a sua família, dê a mão para a sua família, em nome de Jesus. Aleluia. Nós temos que ser perceptíveis. Quando o Senhor quer fazer, Ele faz. Há um poder e uma glória liberada nesse lugar, desde o início desse culto. Ei, o Senhor está tocando a sua casa, o Senhor está tocando a sua família, o Senhor está fazendo sim. Flua, que a vida de Deus flua. Flua na sua casa, flua na sua família, flua no seu ministério, flua na sua vida profissional. Flua. Seja cheio, cheia do Espírito Santo de Deus. Abençoa, Senhor, a cada uma dessas famílias. Senhor, que haja unidade, que haja comunhão, Senhor. Que o poder do Teu Espírito se manifeste, Senhor. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Receba cura física. Receba cura física. Em nome de Jesus. A enfermidade bata retirada. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. O Senhor te renova hoje. O Senhor renova o Teu Espírito. O Senhor te fortalece. Você tem dito: Senhor, quanta luta. Eu tenho orado, Senhor, eu tenho pedido. Cadê a sua resposta? O Senhor te diz: eu sou a sua resposta. A minha graça te basta, mas o meu poder se aperfeiçoará na tua fraqueza. Oh, Rabachori andalabás. Aleluias. Oh, Rabachori andalabás. Aleluias. Oh, Rababachou, Bababasuria, Badarababababá. Aleluias. Xarabasuria andalamanai. Levante sua mão. Diga assim: que a graça, a paz, a vida de Deus, diga a vida de Deus, possa fluir na minha vida, na minha casa, na minha família, nos meus negócios. Diga assim: eu declaro, em nome de Jesus, nessa vida que flui em mim, que eu viverei as promessas do Senhor, em nome de Jesus. Você pode dizer amém, um aleluia, um glória a Deus, aleluia. Você pode cumprimentar o seu irmão, a sua irmã. Manifeste o amor, a vida de Deus. Aleluia, aleluia. Rabachorecai. Deus abençoe. Tenha uma semana abençoada. Tenha uma família conectada na vida de Deus. Há coisas novas para acontecer na sua casa e na sua família. Deus te ama, meu irmão. Deus te ama, meu irmão. Seu João, o culto já acabou, mas eu quero dizer uma coisa para o senhor nessa noite. O senhor não está nesse lugar só porque o senhor foi convidado. É porque o Espírito de Deus se trouxe nesse lugar. Há coisas na sua vida e na sua família que precisam ser mudadas. E Deus, através do seu Espírito, está mudando. Coisas novas vão acontecer. E o Senhor vai glorificar o nome do Senhor. Vá em paz. Que Deus te abençoe poderosamente. E que você tenha uma família conectada ao Senhor Jesus Cristo. Em nome de Jesus. Beijo no seu coração. Deus abençoe. Aleluias.